Olá, Portal Mia, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma live, a nossa live de quinta-feira, onde nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, onde nós falamos sobre relacionamentos, nós falamos sobre autoconhecimento. E seja muito bem-vindos todos vocês que estão entrando por aqui. Eu estou aqui no meu Instagram, também estou aqui pelo Portal Mia, aqui via Facebook. Então, muito bem-vindos para todos vocês. Bom dia, pessoal que está no Brasil. Tem bastante gente que entra, né, que estão aí no Brasil, ou para você que está em qualquer lugar do mundo, muito bem-vindo nessa live de hoje. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Por que meus relacionamentos não dão certo? E aí, me conta, você está envolvido hoje em um relacionamento? Como está sendo os seus relacionamentos hoje? Qual dificuldade você está enfrentando? Então, muito boa noite, já vai compartilhando essa live, chama todo mundo para participar. Se você está no relacionamento, manda aí pro seu cônjuge, pro seu namorado, pro sua namorada, né? Manda pra sua amiga, sabe aquela amiga? A gente sempre tem uma amiga que sempre tá envolvida em um relacionamento que não é tão legal assim, né? Então manda essa live pra ela também, porque eu tenho certeza que depois daquilo que você vai escutar hoje, aquilo que eles irão escutar hoje aqui, ó, os olhinhos vão se abrir, muitas coisas vão fazer sentido aí na sua vida e você vai conseguir entender o motivo desses relacionamentos darem problemas e principalmente, né, o que fazer para evitar esses problemas nos relacionamentos, certo? Então deixa eu dar boa noite aqui para todo mundo que tá entrando. Muito bem-vindo aqui, pessoal do meu Instagram, bem-vindo, pessoal aqui do Portal Mia. E eu já quero começar aqui primeiro, antes de tudo, né, me apresentar para você, né, você que tá aqui no Portal Mia. Meu nome é Edilane Darini, eu sou terapeuta e analista corporal, né, trabalho, né, e atuo aqui no Japão, moro no estado de Aichiken. E se você tem aí interesse em se aprofundar mais no seu autoconhecimento, conhecer dos seus traços de caráter, que inclusive eu vou falar sobre eles hoje, tá? Seja muito bem-vindo, eu convido você também a me seguir lá no meu Instagram, para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que eu faço, né? Se você quiser fazer a sua análise, se você quiser entrar em contato, terapia, aconselhamento para paz, então você fique aí muito à vontade, seja muito bem-vindo lá nesse outro local também, tá? E eu já quero aqui começar, antes de tudo, fazer um alinhamento para você de o que é relacionamento para você. Para aí um pouquinho, pensa, reflita sobre o que é relacionamento para você. Olá, Leonardo, tudo bem? Bem-vindo! O que é relacionamento para você? Se você nunca parou para pesquisar, se você pesquisar a palavra relacionamento, ela vai trazer algo bem simples. É o ato de se relacionar com outra pessoa, tá? E depois ela vai trazer uma definição ali que é conviver bem com seus semelhantes. Olha que interessante. Então, relacionamento... Boa noite, Tati! Bem-vinda! Então, olha só. Relacionamento é o ato de conviver bem com o meu semelhante. Olha que incrível. Então, se a gente entende que isso é relacionamento, logo fica um pouco contraditório eu trazer um tema de uma live, porque porque os meus relacionamentos não dão certo, tá? Ou quando a gente fala assim, eu tenho um mau relacionamento com tal pessoa. Ou seja, na verdade, na palavra relacionamento, já quer dizer o quê? Quando eu convivo bem com outra pessoa. Se eu não convivesse bem, se não é pra conviver bem, na verdade, não é pra existir um relacionamento. Simples assim, mas não é isso que acontece, né, gente? Então, vamos lá aprender o que nós precisamos fazer pra ter o que? Um relacionamento sadio, um relacionamento bom, um relacionamento saudável, tá? Outra coisa que eu quero alinhar com você aqui, antes da gente passar de fato aqui pro nosso conteúdo de hoje, é que quando nós falamos de relacionamento, como a gente já fez aqui esse alinhamento, um relacionamento, ele precisa de uma outra pessoa. Logo,
eu sozinho, eu tenho meu relacionamento comigo mesmo, ou seja, quando a gente vai se aprofundar, a gente vai entender que esse relacionamento conosco mesmo não vou tocar nesse assunto, mas é um relacionamento porque envolve duas pessoas, tá? Mas aqui no nosso relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento profissional, o que vai acontecer? Tem o lado da outra pessoa. Então, nesse momento, eu quero que você foque e que você traga isso pra você. Tá? Então esse é o primeiro alinhamento que a gente vai fazer aqui. Não fique pensando em pegando aquilo que você vai aprender aqui e querendo que a outra pessoa pratique. Por quê? Isso é pra você que tá ouvindo, isso é pra você que está buscando, isso é pra você que identificou que os seus relacionamentos não estão bons, né? Que não estão saudáveis. E quando você faz isso, você vai pro terceiro ponto aqui, que é o quê? Se responsabilizar pela sua própria vida. Não é pela vida do outro, não é pelo relacionamento do outro, mas é o quê? Eu me responsabilizo pela minha própria vida. Por quê? Eu também tenho o direito de escolher se eu permaneço ou não em um relacionamento ruim, o que eu faço ou não para transformar esse relacionamento, qual é a minha base, né? Qual é a minha responsabilidade, o quanto eu me comprometo com esse relacionamento, para quê? Para que ele seja bom. Então você vai se comprometer aqui 100% com o seu lado, você vai ouvir aquilo que eu vou trazer para você aqui e vai aplicar na sua vida. Você vai olhar para a sua vida, olhar quais são as suas dificuldades, quais são os seus pontos fortes, e aí sim você vai conseguir dar passos, tá? Para que as coisas à sua volta mudem, para que as coisas à sua volta sejam transformadas, tá? E que coisas são essas? Os seus relacionamentos, tá? Então, a razão dos seus relacionamentos hoje não está bem, praticamente nasceu com você. O que você acha disso? Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente vai colocando a culpa. Ah, porque é o salário que eu ganho. Ah, porque é o jeito que o fulano fala. Ah, porque é aquilo que me falta. Ah, porque é aquilo que eu tenho em excesso. Sempre, enquanto nós estamos olhando para as coisas que estão do lado de fora, nós não vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Aquilo que eu enfrento. E outra coisa, deixa eu só trazer aqui, abre um aspas aí. De repente, sabe o que acontece muito? Quando eu tô fazendo atendimento de casais, vamos supor, a esposa chega e ela fala assim, ela me procura porque ela tá com dificuldade no relacionamento, né? Aí a esposa, ela traz uma dificuldade. E aí o marido fala assim, realmente nós estamos com dificuldade no relacionamento. E quando eu pergunto, e qual que é a dificuldade no relacionamento? Ele traz um ponto totalmente diferente. Ou seja, o relacionamento é um só, composto por duas pessoas e cada um vê um ponto diferente de dificuldade no mesmo relacionamento. Então isso diz respeito a quê? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender como eu funciono, eu preciso entender como eu vejo o mundo à minha volta, quais são as coisas que estão me estimulando para que eu haja ou deixe de agir dentro dos meus relacionamentos, para que de fato eu consiga compreender aquilo que está acontecendo. É aquela famosa frase de que você separar, né? Você precisa separar o fato em si da interpretação que cada um tem. Né? Então você já viu aquela coisa assim, de repente, o marido traz uma caixa de chocolate pra esposa. Quando eles namoravam, a esposa amava chocolate. Aí ele chega todo feliz, traz uma caixa de chocolate pra aquela esposa. E aí ele não se tocou, ele não, na cabeça dele, ele não lembrou que ela tá de dieta, que ela tá se matando na academia pra perder peso. E aí ela traz aquele cuidado, traz aquele momento ali que ele tava querendo de repente fazer um agrado, de repente querendo demonstrar um carinho ali. Ela interpreta isso como o quê? Como uma afronta. Ou seja, o fato em si que aconteceu, qual que é? Tá, o meu marido trouxe uma caixa de chocolate, mas espera aí, foi isso que eu entendi? E o marido? Poxa, eu levei uma caixa de chocolate pra ela e ela me trata com 4 pedras na mão. Então você vê, já foi instaurado aqui um conflito, aonde o fato em si, ele pode ser neutro, mas a interpretação que eu trago e a minha falta de comunicação, a minha falta de entender sobre relacionamento e sobre me entender principalmente e querer cobrar do outro uma atitude que nem mesmo eu tenho, já começa aí os problemas, né? E aí as confusões começam a acontecer
E aí, como é que eu fico nessa situação? Poxa, meus relacionamentos não dão certo. Tudo pra mim é complicado, tudo pra mim é conflituoso. E assim, gente, eu dei esse exemplo aqui, mas isso você pode adaptar pra todas as áreas da sua vida. Pode ser com o seu chefe, de repente seu chefe, você tá ali sempre uma pessoa muito esforçada. Aí de repente, naquele dia que você tinha um compromisso, você queria sair mais cedo do seu serviço e justamente naquele dia o seu chefe que nunca pede nada pra você, porque você sempre está ali de prontidão, mas nesse dia ele foi e pediu pra você ficar até mais tarde. E aí você não falou não. E aí você entende o quê? Poxa, parece que faz de propósito. No dia que eu queria sair mais cedo, que eu tinha compromisso, ele me pede pra ficar até mais tarde. Ele nunca me pediu, mas justamente nesse dia ele me pediu. Aí eu fico o quê? Eu sempre estou mirando no que o outro está fazendo. Ah, então o outro está com algum problema comigo. O outro que tá com complô aqui. Então, começa a acontecer várias coisas pelo simples fato de que eu não me conheço, eu não me entendo, eu não sei o jeito que eu funciono e eu terceirizo tudo o que acontece na minha vida está no poder dos outros, tá? E quando eu falo pra você que você nasce com esse instinto, é porque você realmente nasce. E eu quero falar aqui agora pra você sobre os traços de caráter. Pra você que não ouviu ainda sobre os traços de caráter, é a base da análise corporal. E o que significa? O que são esses traços de caráter? E antes disso, já me fala aí, se você já ouviu falar sobre os traços de caráter ou não, manda aqui que eu quero saber como que vocês estão. Infelizmente, as pessoas criam expectativas sobre o outro. Eu acho que é conhecer primeiro, não idealizar. Perfeito, Leonardo, é isso mesmo. Expectativa sempre vai levar o quê? A frustrações. E frustrações leva ao que? A esse descombinado, leva a esse conflito. Por quê? Poxa, eu esperava que meu marido trouxesse um buquê de flores. Por que ele trouxe uma caixa de chocolate? E aí o marido tá naquela expectativa. Poxa, chocolate era uma coisa que ela amava. Nossa, quando eu dava chocolate pra ela, nossa, ela se derretia toda igual ao chocolate. Aí ele faz o quê? Ele cria uma expectativa na cabeça dele, ela cria uma expectativa na cabeça dela e ambos são o quê? Frustrados. E quando ambos são frustrados ou um dos lados, começa o quê? Os conflitos. Simples assim. Então, frustração leva a conflitos, tá, gente? Então, ou frustração não. Expectativa leva a frustrações, tá? É o contrário aqui. Então, o que acontece? Já pegando aqui a dica aqui do Leonardo, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar as nossas expectativas. Então, eu sempre dê o seu melhor. Dê o seu melhor e coloque a sua expectativa naquilo que você está fazendo, no motivo que você está fazendo, sem colocar no outro. Porque quando você coloca no outro, você abre uma grande oportunidade para quê? Para se frustrar, certo? Então vamos lá. Deixa eu falar para você. Ó lá, conhece sobre traço de caráter, conhece, já ouviu falar? Então tá, então vou passar aqui rapidinho. Se você que tá aqui no Portal Me ainda não conhece, não sabe muito a fundo, quero convidar de novo você a participar lá do meu Instagram, que lá tem muito conteúdo, gente, muito conteúdo mesmo, sobre traços de caráter, sobre como funciona a análise corporal. Então se você tem interesse, ou se quando terminar essa live aqui, você que tá assistindo, você que vai assistir a gravação depois, achar interessante, vai lá e procura saber que tem bastante informação, tá? E se você quiser fazer sua análise, é só mandar um direct também. Gente, boa noite, pessoal que tá entrando aqui. E olha só, vamos lá então. O que acontece? Já fizemos aqui o alinhamento. Deixa eu pegar aqui, ó, já são 9h10. Deixa eu pegar aqui os meus rascunhos para eu não me perder muito. Mas eu quero falar para você o seguinte. Quando nós nascemos, né, desde quando nós estamos sendo gerados lá na barriga, né, da mãe, nós já começamos a ter o quê? A ter percepções. E essas percepções, esses sentimentos, eles são armazenados aonde? Lá na nossa caixa preta, no nosso cérebro, certo? E o que vai acontecer? Essas informações, as mais antigas, elas exercem um poder muito, eles têm uma influência muito grande hoje nos nossos relacionamentos, na nossa tomada de decisão, naquilo que você faz e deixa de fazer hoje. Sabe aquela coisa que você quer fazer, que você sabe fazer, que você se esforça, que você planeja, você até começa a fazer, mas de repente alguma coisa acontece e parece que simplesmente aquilo não flui, aquilo trava e você fica procurando a resposta do porquê aquilo não anda, mesmo você sabendo fazer, mesmo você querendo fazer, e parece que simplesmente é como uma coisa que você não consegue explicar. Pois é, isso tem uma explicação. Isso acontece porque
crenças foram armazenadas no seu subconsciente desde quando você estava lá na barriga da sua mãe e foi ali acontecendo várias outras coisas, né? Várias outras fases durante a sua primeira infância até os seus 5, 7 anos de idade. Então aqui eu não gosto de engessar nada, né? Então a gente joga aí pra primeira infância, que é até os 7 anos de idade. E isso é como se você tivesse o seu computador ali, né? Você tem o seu celular e você pegou ele zeradinho e você colocou uma primeira memória sobre ele. E aquela memória, aquilo ali é a base de todo o funcionamento. É como se fosse o seu sistema operacional. É a base de tudo. E em cima dessa base, você vai colocando outras coisas, você vai colocando outros conhecimentos, você vai adquirindo outras capacidades, você vai entendendo outras coisas, enfim. É como se você tivesse o iOS do seu iPhone e você vai baixando ali vários aplicativos que vão facilitando a sua vida. Mas de repente, você quer baixar um outro programa, um outro aplicativo ali e não é compatível com esse iOS, ou seja, ele não suporta. Por quê? Porque essa é a base dele. E os traços de caráter, gente, é praticamente isso. Você nasce, né, e vai desenvolvendo isso conforme você vai passando ali pelas fases do desenvolvimento infantil. E quando você vai tendo as suas experiências e as suas percepções de mundo, presta atenção. Não é o que a sua mãe ou seu pai quiseram dar pra você, tá? Seja isso positivo ou negativo, mas é o que você entendeu, o que você interpretou, como você sentiu e o que você registrou na sua memória com aquele fato, aquela situação que aconteceu, tá? Então aqui a gente já vai levar pra quê? Lá pra aquele primeiro ponto que eu falei pra você, que você tem que ser responsável pelas suas escolhas e pelas suas consequências. E você tem que pensar na sua vida. Por quê? Você não tem a capacidade de mudar o outro. Você não sabe o que aconteceu com o outro. Então, logo, a gente não tem controle sobre a vida do outro. A gente não pode mudar o outro a não ser que ele queira. Nós podemos fazer o que? Nós podemos ser pessoas que influenciam o desejo de mudança no outro. Então, por exemplo, de repente eu posso estar influenciando você a buscar por algo que você nunca parou pra procurar, algo que você nunca ouviu, algo que você nunca nem passou pela sua cabeça, como um dia foi comigo. Então, pessoas, elas vão influenciar, elas vão exercer influência, mas elas não vão, de fato, transformar a vida de ninguém, tá? Então, quando essas interpretações que você fez na sua infância, quando você registrou isso ficou muito bem guardado, muito bem lá, né, como se fosse a caixa preta, né, do seu cérebro. Só que todas as vezes que acontece alguma coisa, que você acessa essa memória inconsciente, aquilo traz inconscientemente para você um fato e aquilo faz com que você às vezes não avance ou que você não progrida naquilo que você queira, justamente porque aconteceu algo parecido ou que vai levar você a sentir uma dor parecida com aquela que você viveu lá na sua infância e por isso o seu cérebro, ele bloqueia essa ação aqui na sua vida, tá? Então, parece muito difícil, mas não é. De uma maneira simplificada, tá? Mas claro que dentro da nossa cabeça vão acontecendo milhares de conexões ao mesmo tempo e isso acontece quando você vê, você tá assim, poxa, mas parecia que tava tudo certo pra eu poder fazer isso. Eu sei que eu tenho capacidade, mas eu não consigo. Então, provavelmente é isso. É uma dor que você não tem consciência e isso o seu subconsciente trouxe à tona naquele momento, porque pra ele acionou o alerta, né? Perigo, perigo, olha, vai acontecer aquilo de novo. A gente vai sentir aquela dor de novo. Então, pra evitar isso, o cérebro faz o quê? Ele faz com que aquilo, de alguma forma, não prossiga. Com que você procrastine, com que você desista, com que você fique doente. Gente, por incrível que pareça. O que eu mais vejo são mães, né? Como eu trabalho muito com mulheres, são mães que quando elas decidem algo na sua vida, elas decidem fazer alguma coisa e elas sabe, não, eu vou romper com isso daqui. É um tal dos filhos ficarem doentes, é um tal de criança passar mal, é um tal de ter que internar, de alguma coisa vai acontecer. Se vai dando a pessoa ela vai superando ali os obstáculos que vão surgindo, os pequenos obstáculos, e aí, tipo, é como se o cérebro fizesse assim, ela não vai parar, peraí que a gente tem que acionar outras coisas aqui. Então, até isso influencia no convívio familiar. Então, pode acontecer isso, é um acidente que acontece, gente, inúmeras coisas. Aí aqui a gente teria que entrar em outras questões, mas não vou trazer aqui, mas é só pra você saber que existe isso sim. Então, se você
Já entendeu? É duro, né, Tati? É duro. Se você já entendeu que todas as vezes que você está prestes a fazer alguma coisa, algo ruim acontece, alerta. Existe alguma coisa aí que você precisa descobrir. Existe alguma coisa aí que você precisa entender. E isso tá acontecendo também, sabe pra quê? Não é simplesmente pra te parar. É pra que você olhe para aquilo que não foi visto lá atrás, para que você resolva o que precisa ser resolvido, para que você possa andar, para que você possa fluir na sua vida naturalmente. É como se essas coisas ruins que nós na terapia chamamos de trauma, tá? E trauma, gente, eu gosto sempre de fazer um alinhamento também de que trauma não é aquilo que, nossa, uma coisa grandiosa. Sim, isso também é um trauma. Ah, fui espancada pelo meu pai. Nossa, fui estuprada quando eu era criança. Nossa, fui violentada. Isso é trauma? É. Só que o que as pessoas não falam tanto é que trauma, de repente você tava com seu filho no mercado e você tava lá meio irritada nesse dia e ele tava te desobedecendo, você falou assim, olha, então fica aí que eu vou embora e você sumiu. Eu já fiz isso com meus filhos. Fica aí, então fica aí sozinha, eu tô indo embora, tchau. E eu sumi. Então, aquele momento para aquela criança pode ter sido traumático, sabe por quê? Porque no momento em que ela olha e ela procura ali, meu Deus, cadê a pessoa que... Aquela pessoa é segurança pra mim, ela olha e ela se vê naquele momento sozinha, aquilo pra ela pode ter instaurado o quê? Um trauma, entende? Então, é mais simples do que você imagina, é mais simples do que você pensa e tem muito mais poder sobre as suas decisões do que você também imagina. Então, por isso, quando você para e quando você entende o seu funcionamento, quando você sabe sobre os seus traços de caráter, porque o traço de caráter ele está ligado diretamente com o trauma infantil, você consegue o quê? Você consegue começar a solucionar problemas. Você começa a primeiro identificar o porquê que eles estão acontecendo. Poxa, entendi. A minha dor do abandono aqui faz com que eu permaneça nesse relacionamento, mesmo sendo ruim, mesmo sendo um relacionamento abusivo, mas eu entendi que eu permaneço, não é porque eu sou ruim, não é porque eu gosto de ser humilhada, mas é porque eu entendi que eu tenho uma dor do abandono tão grande que quando eu penso em deixar alguém, o que grita pra mim é o quê? Não fique sozinha. Você é muito ruim ficar sozinha, então é melhor você ficar nesse relacionamento. Vai que você não acha outra pessoa. Então isso começa a soar como um alerta na sua mente e isso faz o quê? Faz com que você continue fazendo aquilo que você não quer fazer ou que você não faça aquilo que você quer fazer. Dá pra entender? Tá ficando claro aí, gente? Me fala aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai perguntando aqui. Qual a diferença de traço de caráter e personalidade? Ó, os traços de... Porque assim, vai vir de um ponto diferente, eles se complementam, tá? Então assim, por exemplo, uma pessoa que ela tem um traço de caráter oral, por exemplo, ela vai ter um pico ali de traço de caráter oral, oral e rígido, por exemplo. Eu já sei que ela vai ser uma pessoa que vai ter também uma tendência ali nos traços de personalidade de quê? De sanguíneo e colérico, entende? Então assim, eles vão se complementar, né, em alguns pontos, vão parecer porque de fato é aquilo que a pessoa é, então eles vão se complementar nisso, mas os traços de caráter, ele vai ser moldado a partir da sua experiência, né, daquilo que você está vivendo ali na sua infância, tá? Então, basicamente é isso. Ou seja, eu tenho tenho os 4 temperamentos e tenho os 5 traços de caráter. Quando eu vou passando por essas fases de desenvolvimento, aí esses traços vão sendo o quê? Eles vão sendo moldados e potencializados. E o que acontece? Assim também como nos temperamentos, né? Cada traço de caráter, ele vai ter no caso dos temperamentos, você vai poder o quê? Você maximiza aquilo que é bom, né? E minimiza aquilo que traz conflitos pra você. Nos traços de caráter, você vai fazer o quê? Você vai entender qual é a dor e qual é o recurso, tá? Então você não vai nem minimizar e nem maximizar. Você vai aprender a identificar qual é a dor, o relacionamento que você tá vivendo, por exemplo, né? Que é dor, e você vai trabalhar isso aqui e potencializar o seu recurso, tá? Mas eu gostei disso e eu vou trazer aqui um tema comparando os dois e trazendo assim mais profundamente assim qual é a diferença desses dois. Mas basicamente é isso, tá? Onde que eu parei aqui, gente? Deixa eu ver aqui.
Certo, nos traços de caráter. Nos traços de caráter, vou falar aqui então um pouquinho dos 5, tá? Dos 5 traços de caráter. E como que você já vai aí se identificando neles para poder entender o porquê, já vai avaliando o porquê. Por que será que você pode estar enfrentando problemas aí nos seus relacionamentos, tá? Então, o primeiro traço de caráter aqui é o esquizoide. Então, olha só, quando eu penso numa pessoa esquizoide, não vou trazer aqui o formato do corpo, tá? Mas tem bastante conteúdo aqui no meu Instagram. O esquizoide, por exemplo, ele é um tipo de pessoa que ele é mais na dele. Sabe aquela pessoa que poucos amigos, mundo dele, não gosta de ficar com toque, não gosta de ficar no meio de muita gente, ele gosta de ficar na dele. Sabe aquelas pessoas meio nerds? E aí, o que acontece? Isso, eu tô falando do traço de caráter, ele, né, o traço. Só que todo mundo vai possuir um pouco dos 5 traços de caráter. Quando você vê uma pessoa que é muito esquizoide, por exemplo, ele não vai ser 100% esquizoide. Então ele não é um tipo de pessoa que de repente fala assim: eu gosto de ficar sozinho o tempo inteiro, não gosto que ninguém me toque, não gosto de conversar com ninguém, vivo no mundo da lua e pronto. Não, de repente ele é uma pessoa que gosta de ficar muito sozinho, mas quando ele está com pessoas, pode ser que ele se relacione até legal, mas não é o forte dele, entende? Então, quando a gente vai falando eu vou trazer aqui o traço na sua essência e você vai trazendo esse equilíbrio aí pra sua vida e vai vendo em qual deles você mais se encaixa, tá? Então, o traço de caráter esquizoide, né? O traço de caráter esquizoide, ele vai ter essa questão meio mais na dele, tá? Então, pensa aí, uma pessoa que é mais... não me toque, não gosta de dar carinho, não faz questão de receber. Muito racional, sabe assim, uma pessoa rápida, pega as coisas assim muito rápido, explica muito bem as coisas, né? Então ele vive ali no mundo da imaginação. Sabe aquela frase de eu uso muito isso e eu tenho bastante traço de caráter esquizoide. Aquele negócio fala assim, nossa, a pessoa começa a contar um caso, só que no começo daquele caso você já viu. Você já sabe qual que é o final. E a pessoa tá ali naqueles mínimos detalhes. A pessoa não tem o quê? Não tem paciência. Tipo assim, eu tive que trabalhar muito isso em mim, né? Porque, principalmente na área da terapia. Como que eu vou estar atendendo uma pessoa que eu preciso ouvir, eu preciso entender ali os detalhes. Só que assim, na minha cabeça eu já conectei. Quando ela falou uma coisa que eu falei, já sei, vai acontecer isso, isso, isso. Só que eu preciso escutar. Então, eu tive que trabalhar isso em mim. Então, sabe aquela frase de, enquanto você tá indo com milho, eu já voltei com curau. Por quê? É rápido, pensamento rápido. Lógico, assistir filme, por exemplo, perde a graça. Por quê? Você tá assistindo ali uma coisinha que você pega, já vi tudo. Essa daqui matou aquele ali pra cobrir aquilo ali, então já fica sem graça, entendeu? Então, o quê? Esquizoide é muito cabeça. Então, tudo que eu falo, quando você pensa assim no esquizoide, pensa uma pessoa racional, uma pessoa lógica, uma pessoa inteligente, tá? Uma pessoa que, pra ela, tudo é resolvido, né, na lógica, tá? Segundo traço de caráter, oral. O oral, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer... muito bem. Bem-vinda, Paulinha. Isso mesmo, já fica ligada aí já, hein? E olha só, o oral, o que vai acontecer? O oral já é totalmente o oposto do esquizoide. Então o oral é aquele traço que ele gosta de quê? Ele gosta de estar com todo mundo. É aquele que chega na fila do banco e ele pergunta assim, tá quente, né? Tá frio, né? Acho que vai chover. Ele vai puxar conversa, gente. O oral, ele vai puxar conversa. Ele vai ter aquele acolhimento, sabe? E eu também tenho esse traço. Na verdade, todo mundo tem um pouco de todo mundo, né? Um pouco de todos eles. Tem uma grande empatia, né, com outras pessoas. Eu lembro, aqui no Japão, meu filho era pequenininho, eu tava indo dar vacina pra ele, aí eu cheguei na clínica e eu já tinha ido assim, e lá o pessoal da clínica, assim, o sensei, ele é muito bonzinho, ele é muito legal, bem Asashi, mas as atendentes, elas não são. E aí você chega, né, pra você que tá no Brasil, talvez não sabe como que é aqui no Japão, mas a gente chega na maioria das clínicas, ainda aqui no Japão, você chega, você tem que trocar o sapato ali que você vai, né? Então eu cheguei na clínica, troquei. Eu tava entrando com o meu filho pequenininho, ele super bonzinho, e estava saindo uma mãe. Essa mãe, ela tava com um filho de mais ou menos... gente, não lembro, mas ela tava com um filho no canguru, um recém-nascido no colo, e um outro pequeno que tava assim... Ele tava pulando pelo sofá, ele pulava no meio. As atendentes com os olhos desse tamanho. A mãe não tinha como pegar aquela criança. Tipo assim, a criança solta ali, pulando pra tudo quanto é lado. E eu assim, eu não sei porquê, mas eu me coloquei
Não, eu tava grávida e tava com o meu pequenininho. Era isso. E aí, eu olhei pra aquela mãe e tipo, parecia que eu via aquele olhar de aflição. Ela tipo assim, não tem o que fazer. Porque ela tava segurando uma aqui que se ela soltasse, já saía correndo. Um no canguru. E aí, aquele menino, quando eu falei assim, aí eu falei, caramba, agora eu pego, eu ofereço ajuda ou não ofereço ajuda? E aí eu cheguei, né, pra essa mãe, eu falei assim, você quer que eu pego ele pra você? Eu posso pegar ela? Ai, muito obrigado, por favor, né? Aí eu fui lá, chamei, como eu tava com meu filho também, né? Aí eu falei, vem aqui e tal, pensa no menino forte, gente. Peguei o menino, levei pra mãe, né? Saí até a porta, ajudei a colocar o sapato ali e saí. Então, assim, o oral, gente, ele vai ter uma empatia muito grande, né? Ele vai ter esse... Sabe aquela questão do sexto sentido? Ele se coloca no lugar do outro. Então, esse é o traço de caráter oral, tá? Então, já quero que você pense aí. Imagina se você é casado, se você é oral e é casado com esquizoide. Se você é esquizoide e tem uma namorada... oral, já imagina o que vai acontecendo. Depois eu vou trazer aqui algumas situações, mas eu quero que você já vá imaginando aí, tá? E aí, o oral quer toda hora tá pegando, ele quer abraço, ele quer que olhe nos olhos dele, ele quer que tá ali com ele, mostra, toque, gosta de comer, o esquizoide não gosta de comer. Então, olha só, já vai pegando só por aqui, se você tiver uma pessoa que tem um traço de caráter diferente do seu, já vai imaginando aí que esse relacionamento já vai ser conflituoso, né? Se você não fizer o que eu vou te falar lá no final. Vamos lá pro próximo traço de caráter, que é o psicopata. Quando a gente fala do psicopata, ele é o traço que ele é desenvolvido ali mais ou menos por volta dos 3 anos, 4 anos de idade, mais ou menos. Um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois também. Ele é o quê? Ele é o traço da interação. E aí, o que vai acontecer com esse traço da interação? Ele gosta o quê? Ele tá avaliando tudo e ele tá assim, aquela pessoa ali pode me ajudar em tal coisa. Aquela pessoa ali eu tenho que agir como um esquizoide, por exemplo. Aqui eu tenho que ser mais carinhoso como oral. Então, assim, eu posso agir com meu pai de uma forma, posso agir com a minha mãe de outra forma, porque eu tenho essa capacidade, que essa capacidade vem do quê? Do traço de caráter do psicopata. Ele é como se fosse um traço camaleão. Ele se adapta. Sabe aquele traço, tipo assim, chega no ambiente... tô percebendo que aqui eu tenho que me impor. Então ele vai se impor. Tô percebendo que aqui eu tenho que me fazer de vítima de coitadinho. Ele vai se fazer de vítima e coitadinho. Só que na verdade não é que ele é nem uma coisa e nem outra. Ele sabe se fazer daquilo, tá? Então, imagina aí também, então, agora, esse traço de caráter predominante com o oral, por exemplo, tá? Então, assim, pode ser que o oral vai olhar assim, nossa, mas tem hora que você me entende, tem hora que você me compreende, mas tem hora que você é tão frio comigo. Pois é, às vezes esse traço aí vai depender muito do que convém pra ele naquela ocasião, naquela situação, tá? Aí a gente tem mais um traço de caráter aqui, que é o masoquista, né? O masoquista, ele é aquela pessoa que você pode confiar, é aquela pessoa resiliente, é aquela pessoa segura, é aquela pessoa que gosta de rotina, né? Aí você imagina, né, você com o seu marido que... tem que sair, né? Se falou que vai sair 6 horas da manhã, ai de você, se 6:01 você não estiver pronta na porta pra sair. Ele vai ficar muito bravo com você. E eu sei do que eu tô falando, viu? Pois é. Então, o que acontece? Vai ter o quê? Vai existir ali situações em que esse traço de caráter, ele vai ter vou falar assim, uma empatia, tá? Ele vai sentir também, ele percebe o ambiente, só que a diferença do oral pro masoquista é que o oral, ele quer se conectar com o outro, ele está com o outro, ele se sensibiliza com o outro, ele vai lá, ele tá junto, só que ele não fica carregando o problema dos outros, ele não fica carregando o peso dos outros pra ele, tá? Agora, o masoquista, ele já vai ter essa tendência. Sabe aquela pessoa que ela sofre, ela se envolve tanto que parece que o problema é dela, ela toma de fato pra ela, e se for um problema financeiro, ela vai querer pagar. Se for alguma questão que tiver que ir lá conversar, tomar alguma providência, ele vai querer, tipo, tomar o lugar da pessoa pra resolver. Sabe aquelas pessoas que não pode ver um conflito que tá, tipo assim, vai lá querendo resolver a coisa, mas tomando pra ela. E às vezes acaba o quê? Sofrendo consequências de coisas que não tinha nada a ver com ele. Então, esse daí é o traço masoquista. Então, só que acontece o seguinte, o masoquista também, ele vai ter a questão de, eu tô aqui, eu tô suportando, eu tô pegando o problema de todo mundo, muitas vezes eu não estou ignorando o que é meu,
porque eu tô tão ocupado fazendo de todo mundo, e aí, na hora que eu vejo que eu não tô dando conta da minha própria vida, eu explodo. Aí aquela gotinha, sabe aquela famosa frase lá de que um pingo d'água faz com que o copo transborde? Aí ele vai soltar tudo de anos lá atrás, e vai falar não sei o quê, e papapá, papapá, e vai dar tudo errado. Então agora, imagina aí você, né? Você tem lá, né, algum desses outros traços que eu te falei, e aí só aqui, ó, já viu quanto conflito pode acontecer? Só de você não se conhecer, não saber como você funciona, e quando você não conhece quando você funciona, provavelmente você não sabe como o outro funciona, e aí nem você se entende, nem entende o outro, nem respeita o outro, e aí por isso que acontece o quê? Conflitos, por isso, simples assim. Olha lá, a Oral aqui de 40% ama comer, pois é. E outra coisa, gente, também que é bem interessante, que todo mundo tem de falar assim, porque Oral é gordo. Não é gordo, tá, gente? O Oral, ele é redondo, é diferente. Formas arredondadas. Então, por exemplo, esta caneta, ela é fina, mas ela é redonda, entende? Eu, por exemplo, eu sou magrinha, mas eu tenho formas arredondadas. Fala assim, só o que me faltava agora, eu nunca vi uma pessoa plana andando pela rua. Não, gente, mas dentro da análise corporal, dá pra gente entender sobre isso. Então tem gente que tem quinas, tem gente que não tem quinas, por mais magro que seja, não tem quinas, tem gente que é mais gordinho e tem quinas. Então são coisas que quem passa pela análise corporal, a gente olha, a gente não é formar do corpo só, vou lá ver qual é o seu biotipo. Não, a gente procura por tensões musculares, porque as tensões musculares, lembra que eu falei pra vocês lá no início, que aquilo que você sentiu e aquilo que foi marcante pra você, isso fica desenhado no seu corpo. Por quê? Porque quando você, pensa aí você já tava, se você dirige, alguma vez você já tava dirigindo e de repente você, sei lá, quase você bateu o carro, ou você levou uma fechada, alguma coisa que mexeu com você assim, com a sua emoção, o que você faz? O seu corpo inteiro, ele tem uma reação. E essas reações lá na sua infância, enquanto você está sendo formado, enquanto o seu corpo está em desenvolvimento, isso cria marcas musculares no seu corpo. E essas marcas musculares é o que a gente olha qual foi a fase, né? Porque daí vai ter uma predominância dependendo da parte do corpo. Qual é a predominância, né? Qual foi a fase que isso aconteceu? E aí a gente consegue entender o quê? Pela fase, qual é a dor que está por trás desse acontecimento. Qual é a dor que está por trás daquele fato. Então as dores, né? Resumindo aqui, não ia nem falar disso hoje, mas eu vou resumir aqui pra você. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição ou troca, tá? Então essas são as 5 dores primárias que todos nós seres humanos vamos ter, tá? Todo mundo tem. Agora, tem gente que vai sentir mais a dor da traição, tem gente que vai sentir mais a dor do abandono, tem gente que sente mais a dor da rejeição. Então isso vai depender do quê? Da fase que você sentiu mais. E isso que a gente avalia na análise corporal, certo? É interessante o formato do corpo, nunca parei pra reparar nisso. Eu sou muito cheio de quinas e quadrado. Pode se encaixar aqui no masoquista. Leonardo, depois, tem um quiz lá aqui no meu Instagram, de formatos de corpo, o que você pode procurar aí no seu corpo pra você ver em qual dos traços você se encaixa mais. Quando você acha e qual tem mais probabilidade, aí você já mergulha aí no funcionamento desse traço, vê se encaixa no seu dia a dia, começa a trazer ações, que aí dentro do Instagram tem bastante coisa também, e vai vendo quais são os resultados que você vai tendo, depois você vem aqui me contar, viu? Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aqui, gente, o último traço de caráter, que é o rígido, né? O rígido, ele é o traço da competição. Ele é o traço que ele gosta de ganhar todas. Ele quer ser prioridade nos relacionamentos. Sabe aquela pessoa que você não pode... Você tá no relacionamento, você tem uma namorada. E aí você tá a semana inteira, vocês estão a semana inteira, se vê a semana inteira. Aí chega no final de semana, se você é homem, você quer jogar futebol. Aí você marcou lá no sábado à tarde, das 3 às 6 da tarde... com seus amigos pra jogar futebol. Aí ela vai chegar pra você e falar assim, nossa, mas você não prioriza o nosso relacionamento, mas você sempre me deixa em segundo lugar. Então vai trazer essa questão essa dramatização, vai querer o quê? Ser o tempo inteiro colocado em primeiro lugar. Pro rígido,
O pior lugar que existe é o segundo lugar. Se ele não for prioridade, pra ele não rola, pra ele tem que ser prioridade, ele tem que estar com aquele espírito de competição e ele tem que ganhar, tá? Então, e o rígido tem outra coisa que eu vou trazer uma comparação aqui pra você com o traço masoquista, que é o quê? O rígido, ele detesta, anota aí, detesta rotina, ele gosta de novidade, tá? Ele gosta de se superar, ele gosta de fazer coisas diferentes, ele não gosta de ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Então agora você imagina um rígido que tem um relacionamento com o masoquista. O masoquista, ele gosta de quê? De rotina. Ele gosta de planejar tudo. Se eu vou sair daqui pra ir pra Nagoya, eu tô saindo daqui tal hora, e eu planejei que eu vou chegar pra Nagoya 1 hora, então tá, eu vou sair daqui 9 horas da noite, então eu vou chegar lá 10 horas da noite. Aí, meu marido é rígido, eu saio daqui, eu falo assim, ai, mas a gente vai passar por aquela cafeteria, vamos parar pra tomar um café? Ele fala pra mim, eu falo, não, porque não tava no plano. Entende? Então, aqui já são pequenas coisas. E, gente, isso aqui é mais comum do que você imagina. As pessoas realmente, elas brigam, elas ficam sem se falar, elas dormem brigadas, elas ficam de cara feia. Por quê? Um queria parar e o outro não parou. Eu conheço um casal que eles falam assim, saiu daqui, acho que vai pra ir pra Shizuoka. Aí, não, porque vou sair já tarde, porque tem que chegar lá tal hora e tal, tal. Aí diz que a mulher queria parar pra tomar um café, parar, sabe, fazer aquelas paradas e tal. Não, porque daí vai chegar atrasado, você não falou que tem que estar lá tal hora, e isso é porque o compromisso era dela, entendeu? Então, assim, não é porque a pessoa é implicante com você, é que o jeito dela funcionar é esse. O jeito dela ver o mundo, dela agir na cabeça dela, não faz sentido. Se eu sair daqui pra ir pra tal lugar, pra chegar lá e não atrasar, não faz sentido eu parar no meio do caminho. Aí eu vou me atrasar. E eu não quero atrasar, porque eu gosto de fazer as coisas tudo certinho. Eu não quero passar por nenhuma dor, eu não quero passar um constrangimento de chegar atrasado no meu compromisso. Então, é o jeito de funcionar dessa pessoa, que aqui eu tô falando agora do masoquista, né? O rígido, não. Ele tá assim, tipo, não, ó, o compromisso dele é 9 horas. Quando é 8h30, ele tá indo tomar banho. Tipo assim, não dá tempo, eu dou conta. E ele, às vezes, faz tudo correndo, sai em cima da hora, mas o quê? Essa questão do desafio, essa questão de, eu dou conta de viver sempre naquela adrenalina, coisas do rígido. Então, olha só, se você pegar isso que eu trouxe pra você aqui agora, entender, que você entende logo de cara, né? Somos diferentes. Poxa, ponto, nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, por mais, por exemplo, se eu fizer aqui, que nem a Paulinha colocou aqui, 40% aqui oral, de repente se eu tenho meus 40% de oral, ainda assim, o que vai influenciar a vida dela, a oralidade dela, não é o que influencia a minha. O que supre a necessidade da oralidade dela não é o que supre a minha, né? Eu aqui nos meus atendimentos, tem hora que fala assim, tem gente que fala assim, olha, sai pra tomar um café num lugar que você gosta, um lugar que você quer conhecer, tomar um café que você talvez nunca tomou, e comer uma comida que você gosta, ter uma sensação diferente. Tem gente que escolheu, sabe o quê? Vou procurar uma aula de música. Vou procurar fazer balé. Vou procurar fazer, sabe assim? Não tocou no assunto comida. Já tem outras pessoas, poxa, eu sempre quis comer em tal restaurante, mas tipo assim, nunca parei assim pra pensar, vou lá, vou me dar esse prazer. Nunca foi. E aí vai, gente, acha as mil maravilhas, fica suprido, resolve um monte de problema pessoal, melhora no relacionamento conjugal, melhora com os filhos, uma coisinha de nada que você faz e você supre o quê? A necessidade primária do seu traço. E aí, o que acontece? Mas aí, eu não me conheço, eu não me respeito. Outra coisa que nós fazemos e fazemos com muita maestria, nós queremos fazer o que o outro faz, nós queremos, como é que fala? Nos enquadrar no padrão que o outro quer. E aí o conflito é maior ainda, porque imagina, eu como masoquista, que gosto de rotina, que gosto de planejamento, agora eu vivo atrasado, eu não sei o que acontece no meu dia, eu sempre tô, sabe, eu sempre tô ali, as pessoas sempre estão me cobrando coisas que o masoquista detesta. E aí, por quê? Por se enquadrar aquilo que é uma necessidade do outro, eu faço o quê? Eu me frustro e aí nada do que eu faço parece que me satisfaz. Eu vivo com peso sobre a minha vida. Eu vivo com aquela coisa de que parece que eu tô aqui, mas, poxa, nada faz sentido pra mim. E aí o que acontece? Frustração. Daqui a pouco eu tô o quê? É por causa do outro. Daqui a pouco
O outro, muitas vezes, vai tomar o rumo da sua própria vida, e aí você fica como? Não vivi a minha vida, deixei de fazer aquilo que eu queria. Por quê? Porque eu queria agradar o outro lá, como o Leonardo falou, porque eu coloquei uma expectativa no outro, porque se eu fosse do jeito que o outro queria que eu fosse, ele ia me aceitar. O outro iria querer ficar comigo. E aí eu faço o quê? Não me priorizei, quis me adequar à necessidade do outro. E aí eu acho que o problema tá onde? O problema tá comigo. Nossa, eu que sou inadequada, eu que não faço nada direito. E aí começa a vir o quê? Culpa, e cobrança, e mais cobrança. E o que eu preciso fazer, eu não faço. Que é o quê? Poxa, peraí, deixa eu entender a minha história. Deixa eu ver quais são as minhas necessidades. Deixa eu entender se existe coisas do meu passado que precisavam ser supridas e não foi suprida, e que se eu posso suprir isso hoje, se eu posso transformar isso aqui, deixa eu olhar para isso aqui. E quando você faz isso, quando você para e olha para quem de fato é a única pessoa que você pode mudar, que é você mesmo, as coisas começam a mudar. Quando eu olho para mim, quando eu me priorizo, quando eu entendo como eu funciono, quando eu me aceito e quando eu dou passos me aceitando como eu sou e respeitando, gente, principalmente respeitando o meu modo de funcionar, não quer dizer que você sabe que você, então a partir de agora eu não posso me esforçar pra nada. Não estou falando disso. Eu estou falando que o quê? Quando você se respeita, né? Quando você se conhece, você se respeita, você vai passar a ter o quê? O respeito das outras pessoas. Você vai passar a ter o cuidado das outras pessoas, porque agora você se cuida em primeiro lugar. E isso vai o quê? Isso vai influenciar outras pessoas também. E não tem como, eu sempre falo isso, a gente não pode dar daquilo que a gente não tem. Então, automaticamente, quando eu me amo, quando eu me cuido, é isso que eu vou fazer pelas pessoas à minha volta. Porque agora eu entendi, agora eu faço isso por mim. Então, eu também, se eu estou fazendo por mim, agora é legítimo eu fazer por outras pessoas. E essas pessoas vão se sentir o quê? Amadas, cuidadas por mim. E elas vão o quê? Ter a oportunidade de querer o quê? Experimentar a mesma mudança. Gente, funciona? Funciona. Só que, enquanto eu estava tentando mudar o meu marido, enquanto eu estava tentando mudar os meus filhos, enquanto eu estava tentando mudar as minhas amizades, enquanto eu tentava mudar o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, nada aconteceu de diferente na minha vida. Quando eu passei a olhar para mim, comecei a me entender, a me respeitar, a me priorizar, adivinha o que aconteceu? Parece que todo mundo mudou. Só que de fato, quem foi que mudou de verdade? Era isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se priorize, tá? Faça o que você precisa fazer hoje por você. Se você tem dificuldade, existem inúmeras formas para você começar. Mas comece de alguma forma. Comece por aquilo que faz mais sentido para você, né? Se você quiser fazer a sua análise, vai ser muito bem-vindo. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, mas eu falo para você. O conhecimento, ele é um processo. Então, de repente, o seu processo é começar de uma outra forma. Mas o que é mais importante que eu quero que você reflita aqui é: olhe para você, priorize você e busque entender qual é o seu funcionamento, independente de onde você comece, como você comece, independente, sozinho, acompanhado, com a ajuda de alguém, ou não importa. Mas deseje isso de verdade, deseje isso, porque isso, de fato, é o que vai trazer mudança, é o que vai trazer transformação para sua vida em todas as áreas, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Me fale aí se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Entender o sistema operacional deve facilitar? Com certeza, com certeza. Perfeito, Eliane. Se você não se respeita, não terá o respeito dos outros. Funcionou comigo. Exatamente. Gente, é isso, né? É isso. É a mesma coisa eu querer implantar o sistema do iOS no Android. Vai funcionar? Não vai. Eu vou falar, não, porque tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Por que você não consegue? Aí simplesmente porque o sistema operacional do outro é diferente. Ele pode fazer a mesma coisa que eu. Mas eu tenho que respeitar o quê? O funcionamento dele. Eu tenho que respeitar o jeitinho dele. E quando isso acontece, só resta uma coisa pra você viver: sucesso em tudo aquilo que você fizer. Certo, gente? Era isso que eu queria transmitir aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem tá aqui no Portal Me, fica o convite aí de novo pra vocês. Venham me seguir, @EdilaneDarini, lá no Instagram. Pra quem esteve aqui comigo, muito obrigada a cada um de vocês, né? A live vai ficar salva aqui, então se você gostou, veja de novo, depois ela vai lá, deixa seu comentário,
deixa o seu curtir lá também. Pra você que vai assistir essa live depois, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela amiga que você sabe que precisa. E é isso, gente. E assim a gente vai ajudando mais gente, tá? Uma excelente semana. Pra quem tá aqui no Japão, né, e assumir chegando por aí, aproveitem, gente, bastante, curta a família, aproveita esse tempo aí pra se conhecer mais, né, e precisando de algum tipo de ajuda, estou aqui, tá? Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Deus abençoe.